É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas, analisando esse jogo do Vasco contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Baita jogo, hein, galera? Baita jogo. Primeiro jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians tem dado alguns tropeços na Neoquímica Arena, inclusive tropeçou diante do Cruzeiro no último jogo, né? Mas como venceu lá, na cagada, se classificou a final, ainda bem que foi o Corinthians, né? O Cruzeiro é um time mais difícil, apesar do Vasco ter aplicado aí uma sonora no Cruzeiro. Deixa o likezão, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. O Vasco se prepara para enfrentar o Corinthians no primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. A delegação viaja logo mais para São Paulo. A gente preparou uma reportagem sobre isso. Rodou. Após a vitória heróica nos pênaltis em cima do Fluminense no último domingo e toda a merecida euforia, o Vasco agora vira a chave para iniciar sua primeira batalha na grande final da Copa do Brasil contra o Corinthians. E para a partida, o técnico Fernando Diniz sequer deu descanso para seus jogadores, que já treinaram no dia seguinte do jogo e hoje se preparam para embarcar rumo a São Paulo. O objetivo é claro, garantir um bom resultado fora de casa para, quem sabe, no Maracanã domingo, ao lado de sua torcida, o Vasco possa quebrar um jejum de 14 anos sem soltar o grito de campeão. E se grito for importante para o chacoalhão no elenco, Diniz promete não economizar. Em imagens de bastidores divulgadas pela equipe vascaína após a semifinal, o técnico aparece no vestiário destacando a força do torcedor vascaíno. E se misturar com esse povo e jogar não tem desculpa, é pra arregaçar essa desse jogo, gente. Nós estamos prontos. É coragem, é uma questão de sobrevivência pra gente. É pra ter coragem e se ajudarem e deixa o coração fluir que vai dar bom pra nós. Além de Diniz, as imagens mostram o capitão Verratti com um discurso firme, mostrando que se depender de cada jogador, ninguém merece mais que o gigante da colina. Ninguém merece mais que a gente, ninguém. Bota isso na cabeça e no coração. Hoje é um jogo para suar com a sangue caliente. Para o jogo de ida, o Vasco conta com somente 2 jogadores pendurados, Verratti e Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão. Já o adversário conta com uma lista extensa. 7 jogadores do Corinthians podem ficar de fora do jogo no Maracanã. O momento é de cautela, afinal, 180 minutos separam a mão da taça. Mas para o Vasco e sua torcida, nenhum sonho é impossível. Basta acreditar que o final será bem feliz. Bota na tela! Ai, tempo que eu não vejo as canjicas dele de fora assim, Venê. Né? Tempão! O importante é que voltou. Preocupada já. Muita gente desacreditou, viu? Olha quem tá na fotografia dos relacionados. Bonitinha. Adora bater um pênalti Adora. importante. Puma Rodrigues, tá aí os relacionados. E como é o futebol, hein? Todos lamentando a lesão do Piton na véspera da grande decisão aí, pra ver quem ia pra final. E aí, imagina a cabeça do cara, né? Poxa, eu tô aqui, mas a galera tá lamentando que, claro, o Piton é um grande cara. E aí ele vai, joga muito e faz o pênalti decisivo. O futebol é maravilhoso. Ô, Pedrosa, tá todo mundo bonitinho aí, é isso? Todo mundo. Todo mundo pronto pra viajar, pra juntar milhas nas suas passagens, Verdade. pra ir pra São Paulo. Tá caro, hein? Só tá fora mesmo é o Piton, é isso? Só o Piton fora, os jogadores aí relacionados é a mesma lista praticamente do que aconteceu na última partida. Acho que volta o Fusato. O Fusato não tinha ficado no banco, ele tinha tido um problema. E aí ele volta para essa partida. Mas é isso, cara. É o Vasco que vai com o seu time completo, com seus jogadores que conseguiram levar esse time até a final. Principalmente os titulares. Eu acho que tem que frisar bastante isso. A gente estava conversando ontem sobre favoritismo, né? Eu acho que o favoritismo do Corinthians também fica a cargo do banco. O banco do Corinthians é melhor do que o banco do Vasco. O Corinthians tem mais jogadores no seu banco de reservas capazes de mudar uma partida. Então esse favoritismo que eu falei aqui de 55-45... É só pelo banco? Eu Você acho acha que o 11 contra 11 ali, e com personagens que determinam, que mudam o rumo de uma partida, que isso é muito importante também, e o Vasco tem bastante, e o Corinthians também tem, você acha que isso se iguala? Eu acho que o 11 contra 11 é equilibradíssimo. O Vasco não deve nada ao Corinthians, de coração, assim. Vamos lá, rapidinho aqui. Léo Jardim, Hugo Souza. Mesma prateleira. Mateuzinho, Paulo Henrique.
mesma prateleira. Gustavo Henrique e o outro zagueiro do Corinthians... não vou André lembrar Ramalho agora. que jogou. André Ramalho. Cuesta e Robert Renan. Pra mim, prateleira parecida. Pumita e o Bidu. Acho que o Bidu é melhor do que o Pumita por ser da função. Tá vivendo um ano melhor também, mas o Pumita também não é um cara que acaba destoando, digamos assim. Barros e Thiago Mendes. Aí Breno Bidon e Maicon, se eu não me engano. Nossa, o Bidon jogou muito. Bidon joga muito. Acho que tem uma... Acho que o Maicon é um pouquinho melhor do que o Thiago Mendes, mas o Thiago Mendes cresceu na reta final de temporada. É verdade. Ao olhar pra frente, Coutinho, Nuno, Ryan e Andrés Gomes. Aí, se eu não me engano, é o Yuri Alberto, Memphis. No meio, tem mais um no meio. Faltam 2. Tem mais um no meio. Carrígio, que esse é muito bom jogador, e tem mais um que joga, não sei, o Garro é reserva hoje em dia. Mas enfim. Entrou muito bem no segundo tempo. É um time, se você for pegar 11 contra 11, cara, é equilibrado. Equilibrado mesmo, assim. Não vejo muita diferença, vejo realmente que o 11 contra 11 é 50-50. Agora, quando você vai pro banco, acaba tendo um Foi o favoritismo. Martínez. Martínez. Inclusive, foi no banco de reservas que o Corinthians conseguiu fazer o gol, porque depois que o Dorival faz as substituições, porque estava 2-0 pro Cruzeiro. Quando ele fez as substituições, o Corinthians cresceu muito de produção no segundo tempo. Eu assisti Mas o jogo. tem o olhar também. É o Garro. Foi a entrada do Garro. O Corinthians tem um Garro. O Garro e um outro jogador também, o Ranieri, entrou muito bem, porque ele deu mais Pegada. proteção, mais pegada ao meio de campo. Tem o Vitinho. Ajudou demais. O Vitinho entrou bem também no segundo E a tempo. potência também do olhar do treinador, né, Pedrosa? Total. O Dorival é um Tudo, mestre, né, cara? É isso. Cara, tem uma estatística que eu olhei recentemente que é absurda. Ele não é eliminado há muito tempo na Copa do essa Brasil. 2016. 2016. Ele não é eliminado? Ele não é eliminado, Isso é uma mata-mata. loucura, né? Peraí, deixa Ele foi deixa eu campeão botar no meu- Flamengo em 2022. No São Paulo, o São Paulo nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil. Ele conseguiu ser campeão em cima do Flamengo, Exato. inclusive, em 2023, e agora está chegando à final. Sinistro. Ele tem 2 Copas do Brasil, então? 3. Três, porque ele ganhou no Três. Santos também, né? No Santos. E aí essa é a quarta... Não, é a quarta A quarta, decisão, é. provavelmente. Porque se ele não é eliminado É isso aí. desde 16... Vamos colocar aqui os confrontos entre Vasco e Corinthians. Você tá igual aquela negócio de 300, Ó, já viu? Mas ganharam, pessoal, E dos só para 300. agregar aqui no debate, pra gente ver como o Corinthians cresce mata-mata. O meu amigo Vessone, que faz um baita trabalho acompanhando o dia a dia do Corinthians, ele me mandou aqui. O Corinthians venceu 14 dos últimos 15 mata-matas decisivos na Neoquímica. Então, assim, enfrentar o Corinthians em mata-mata na casa do Corinthians é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu concordo com o Pedrosa quando ele bota um pouquinho de favoritismo para o Corinthians, mas só um pouco, tá? Sim. Eu botaria 55-45. Porque a gente pode ir também... Porque o Vasco no Maracanã é forte também. Exatamente. A gente pode ter 2 recortes aí para vocês tentarem se debruçar, que qualquer coisinha é uma coisa boa. O primeiro, que o último jogo lá eles perderam, porque foi para penalidade, mas o Cruzeiro vence a partida, né? Então não há nada impossível. Porque lá não vai para pênalti. Vai ser decidido no Maracanã. é aqui. E a gente está falando de um Maracanã, e aí eu tô falando do encontro uma das duas torcidas mais potentes do Brasil, que é a torcida do Corinthians e a torcida do Vasco. O Vasco não deve nada em relação à sua casa, ao Maracanã, à sua torcida. Não deve nada. atmosfera, né? A atmosfera que cria. Então, assim, isso aí pra mim tá igualado. Tá super igualado nesse fator casa. Agora, um recorte de eliminação é importante. Mas bom saber que o Vasco decide em sua casa. O segundo Total. jogo é no Maracanã. E esse é o problema. O retrospecto desse confronto entre Vasco e Corinthians. São 129 jogos, 36 vitórias para o Vasco, 36 empates e 57 vitórias para o Corinthians. São 170 gols para o Vasco, 198 gols Isso é geral, para né? o Corinthians. Geral, tá. Na história do confronto. Era mais equilibrado antes desse século, né? Era muito mais equilibrado. Mas nos últimos 15 anos, esses números aí dispararam. Inclusive, Vasco, lembrei agora, Vasco e Corinthians definiram o Mundial, né? Sim. 25 anos Que o depois. Corinthians ganhou. E no Maracanã. 2000, né? 53%, 53% de aproveitamento. Meu marido estava lá. Odeia lembrar desse jogo. uma tristeza Eu absoluta. lembro onde eu assisti esse jogo. Ele Eu tava em estava no Araruama. Maracanã. E aí, 53% de aproveitamento contra 37%. Tabus estão aí, Pedrosa, para serem quebrados. Levanta essa cabeça, senão a coroa cai da cabeça. Eu vou levantar a cabeça mesmo. Eu vou confiar no Vasco da Gama, vou confiar no Fernando Diniz, vou confiar nesses jogadores, no trabalho que a diretoria vem fazendo. Claro, o retrospecto é lamentável, gente. Se você fosse me falar assim, quem você prefere pegar na final de todos os times do Brasil? Eu ia falar assim, cara, não tenho preferência não. Eu só não quero pegar o Corinthians, por conta desse retrospecto.
Mas, cara, chegou até aqui, como eu disse lá na minha crônica, queima o barco. Sabe por quê essa expressão? Os vikings, antigamente, eles iam conquistar os territórios. E aí eles iam no barco deles, saíam do seu território, iam no barco deles, e quando eles chegavam no território inimigo, eles queimavam o barco. Pra quê? Não tem volta, irmão. Ou você ganha a batalha, ou você vai morrer. Então o almirante vai descer da caravela e vai queimar a caravela? Vai com o barco, queima o barco e volta na caravela. Entendi. Porque queimar a caravela é demais, né? Ó, se queimar a caravela, afunda, velho. Não dá. Mas eu tô torcendo pra no domingo, o jogo é 6h30, né? Isso. Às 8h30, pra não ter pênalti. Sim. Tá? Às 8h30 da noite, o meu amigo esteja desse jeito aqui. Cadê? Pode colocar no telão. É o que eu espero. Pode botar. É verdade, cara. Esse foi um momento muito especial, assim, a Luana aí, minha namorada, com meus amigos, estava lá com o Cazé, com o Alan, com o Bonan, e foi muito especial, porque é aquilo, né, cara? A gente está aqui junto há 4 anos, o Vene me conhece há 10, eu cubro o Vasco há 9 anos, não só pela minha vida, pela minha trajetória, eu tenho 31 anos, mas ali tinha um choro do moleque de 10, tinha um choro do profissional que começou com 19 para 20, tem um choro do adulto com 31. A gente trabalha com isso no front, né, colocando a cara aqui, e as pessoas, elas olham pra gente como representantes mesmo, assim. Nós somos o representante do que é o Vasco dentro da mídia brasileira. E essa mídia brasileira, muitas vezes, sucateou o Vasco. Muitas vezes menosprezou o Vasco e continua pisando no Vasco sempre que dá. Então, quando eu resolvi ser jornalista, uma das minhas missões para ser jornalista, e hoje, graças a Deus, eu tenho um lugar de privilégio aqui no SBT, de comentar sobre tudo, estou lá na Casa TV, mas uma das minhas missões era dar carinho e trazer com responsabilidade a cobertura do Vasco da Gama. Então, quando eu choro ali, eu lembro de tudo que eu passei, cara, de tanta coisa que eu vi, de tanta coisa que eu acabei passando na minha vida, a trajetória, mesmo o Vasco na M, com Série B, com o clube devendo todo mundo, e eu tava lá cobrindo o clube, eu tava lá conseguindo fazer um trabalho para poder trazer para a torcida vascaína. Então esse choro, ele vai muito além do torcedor. Ele vai no profissional, ele vai no pessoal, ele é muito significante para mim, porque é isso, cobrir o Vasco, no final das contas, ele foi a grande missão da minha vida, e o canal do Pedrosa existe para isso, tá aí. Um beijo pro meu irmão que gravou o vídeo. Mas é isso, cara. Acho que assim, eu espero que eu chore bastante também. Eu também espero. E olha, pra quem não pode ver, é um vídeo do Maracanã, o momento em que o Puma faz o gol e o Pedrosa com o boné preto e a camisa do Vasco começa a chorar, abraça a namorada, tem outros amigos também. Um beijo pra seu Amadeu, papai de Casimiro que assiste a gente todo dia. Casimiro também tá ali chorando, abraçando a Ana, que é a esposa do Cazé, com os amigos ali da Cazé TV, outros amigos vascaínos. Todos eles no Maracanã se emocionando. Pedrosa chora, depois ele volta a chorar, ajeita, limpa as lágrimas, tira os óculos, bota os óculos, abraça os amigos, volta a chorar, volta a abraçar. Esse é o vídeo que tá na tela. Ô, Pedrosa, sabe que eu falo assim para a torcedor do Botafogo? Depois de tantos anos de a gente aqui na televisão aberta, a gente fala é a mídia tradicional que a gente chama, Total. né? A gente fura a bolha e fala para todo mundo, né? Às vezes a internet ela tem uma bolha, dependendo, né? Hoje em dia alguns canais já furaram, né? Mas Sim. Que a Casa TV é um deles. Mas no natural a gente fura uma bolha. E aí eu falo que eu sou a resistência. Total. Porque a gente que trabalha falando de clubes ou representando, ou às vezes sendo uma lembrança de clubes que passaram por uma década ou 2 décadas com tanta dificuldade, achando até que chegou no fundo do poço mesmo. Total. E a gente sabe que é muito mais fácil falar para a maioria, às vezes fazer carinho no que tá mais fácil de falar. Isso é natural. E acaba que a gente precisa ser a resistência. E acaba a gente sendo a resistência, não Fernanda, tem jeito. Cara, nos meus últimos 9 anos que eu falei aqui de cobertura, eu tomei muito mais porrada do que eu recebi elogio. É difícil você explicar pro torcedor que teu time caiu pra Série B, que teu time... Como é que tu explica? E aí você fala de tanta tragédia que é até complicado você conseguir explicar isso, porque é o nosso papel. Mas então viver um momento hoje positivo, ele é muito importante e mostra que, apesar dos trancos e barrancos, dos tropeços, a trajetória vale a pena. E sabe o que é bom, Vene? A gente poder contar nosso time, né? Tem gente que ainda não se sente confortável, ou às vezes tá num lugar que não é ideal contar,
Mas é bom que a gente não pode falar nosso time. Ninguém sabe o meu, ninguém sabe o time do Pedrosa, nem o do Vene Casagrande. Então, quando eu dei uma palestra para uma faculdade, teve um aluno que me perguntou isso. Vene, como que é para vocês, assim, lá no SBT, revelar o time de vocês? E a resposta veio na cabeça, assim, rapidamente. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem a consciência tranquila que a gente bota o profissionalismo na frente da paixão sempre, independentemente do clube que a gente torce, a gente vai sempre levar em conta o profissionalismo. Esse vai ser o grande ponto da nossa questão. É óbvio que a gente tem o nosso time, eu sou Flamengo, Pedrosa é Vasco, você é Fernandinha, você Fernandinha é Botafogo, só que, independentemente do clube que vocês torcem, e assim como eu, vocês vão sempre botar o profissionalismo na frente, vocês não vão se deixar levar pela paixão pelo clube de vocês. A gente é igual a torcida do Rio de Janeiro. Total. Pode estar ali, que tem uma área mista, que a gente o quê? A gente vai discutir, entendeu? Vai ter clubismo, você vai me irritar, mas a gente vai ficar em paz, sabe? E o que devia... É isso aí, galera do Vascão. Um dos jogos mais importantes do Vasco. Na verdade, é o jogo mais importante do Vasco dos últimos 15, 20 anos, né? Essa partida na Neoquímica Arena contra o Corinthians. É uma partida muito, mas muito importante. O Vasco precisa sair da Neoquímica Arena vivo. O Corinthians não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Os caras são favoritos, essa é a verdade. O Corinthians olha, eles estão dando um favoritismo pequeno, mas para mim o Corinthians é favoritaço ao título. Por quê? Porque se a gente pegar aqui, ó, Corinthians e Vasco, vamos ver se eu vou conseguir ver o último jogo aqui entre Corinthians e Vasco, ó. Vamos aqui. Brasileirão. Vasco, vamos lá. Vasco e Corinthians, cadê? O Vasco perdeu de 3-2 em casa pro Corinthians, cara. 3-2 jogando em casa. O Corinthians foi melhor que o Vasco, né? Nesse jogo. O Corinthians começou o jogo vencendo. O Vasco empatou. O Corinthians virou, fez o terceiro. E no finalzinho o Vasco fez o segundo. Então, cara, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado pro Vasco, né? É difícil pro Vasco vencer o Corinthians. Eu não sei o que tem, né? Entre Vasco e Corinthians. Isso aqui foi, tipo assim, o Vasco meteu 6-0 no Santos, aí perdeu pro Juventude e perdeu pro Corinthians. Foi após um grande jogo. Foi após um grande jogo diante do Santos. Cara, vamos ver, né, pessoal? Vamos ver como que o Vasco vai se comportar diante dessa partida aqui. Tem tudo para ser um grande jogo. E aí a gente vai torcer pro Vasco conseguir essa vitória, esse título, né? E já tem aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, hein, cara? Tabela do Campeonato Brasileiro junto com o Carioca. Doideira, né? Deixa eu ver quando que vai ser o primeiro jogo. Caramba! Primeiro jogo do ano, dia 28 do... ano que vem é Copa do Mundo, né? Primeiro jogo do ano, dia 28 do ano. Então, em janeiro, já teremos futebol brasileiro, hein? Caramba, velho. Vai ser um ano bem puxado.